Olá pessoal. Vídeo de hoje é continuação das energias do Criador, é o número 12. Número 12. Hoje o vídeo é pequeno, é curto. Hoje vamos estudar a ligação fatorais, ou seja, a ligação dos fatores. Os fatores puros e originais só realizam um tipo específico de trabalho na criação. No entanto, apesar de serem puros, têm em si mesmos meios de se ligarem com outros fatores que são complementares, expandindo seus campos de ações ou trabalhos e assim facilitando o que têm a fazer. Essas ligações não acontecem ao acaso. Elas obedecem a chaves de ligação eletromagnéticas. São eletromagnéticas porque elas acontecem estando em nível de fatores, quanto a de vibrações, que se atraem ou se repelem. Tudo se repete em plano a plano, ou seja, tudo se repete no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, sétimo plano. Exemplo: se no primeiro plano da vida temos fatores curadores, no plano material temos as plantas, ervas, etc., que curam se ingerirem na quantidade correta. Uma observação. É mesmo que às vezes a gente toma um chazinho para isso, para aquilo, mas a gente não sabe se está colocando pouco ou muito, porque muito também faz mal, porque as ervas são poderosas. E aí a gente procura comprar na farmácia, né, alguma medicação de ervas que tem, mas aí eles têm que colocar aqueles conservantes, né, e faz bem por um lado, faz mal por outro, é complicado. O que eu reparo é que quando um guia diz para a gente tomar uma determinada erva, ele nunca diz a quantia que é. Podia dizer, você bota uma colher de sopa da erva, né, a erva seca ou a erva que a gente quase não encontra, a erva viva, né, tem que ser seca. Eles nunca falam. Então, aí, mais ou menos, a gente coloca de orelhada. É ou não é, gente? Pois é. É isso. A realidade, né? Bom, continuando o estudo. Entende-se que o sétimo dia mencionado na Bíblia é quando Deus repousa na matéria. Ao sétimo dia, Deus repousou ou descansou, né? De plano em plano, a criação, de plano em plano, primeiro plano, segundo, terceiro, etc. De plano em plano, a criação, na criação, os fatores aceleram, chegando ao plano material.
se autotransformando em átomos. Então, de partículas, de fatores iluminados, com as suas formas geométricas, de plano em plano, vão fazendo, né, as criações, e quando chega na condensação, quando chega na parte material, tem uma transformação em átomos, ou seja, de fator se criam em átomos. Então, vou repetir. De plano em plano, a criação e os fatores aceleram, chegando ao plano material, se autotransformando em átomos que, ao se ligarem, criam moléculas. As moléculas criam substâncias. A substância depois cria a matéria. Então, a substância, vamos dizer, cobre, ferro. Primeiro foi uma substância, depois foi materializado. Árvore foi materializada. Nós, né? Também. Quando se diz que Deus está em tudo, é o mesmo que dizer suas partículas estão em tudo, porque nós somos feitos inicialmente de quê? De várias partículas. Foi o que o Cristo viu no deserto. As coisas se formarem, aquelas coisinhas se movimentando, né? Trabalhando em tudo, formando os animais, as plantas. Foi o que ele viu. E aí ele despertou para a missão. Quer dizer que já naquela época era para ele dizer sobre isso. Ou se ele disse, omitiram da Bíblia, porque a Bíblia teve a mão do homem. As ideias do homem, do ser humano, homem. Naquela época não tinha mulher escrevendo, né? Os das trevas, sacerdotes das trevas, eram das trevas. Isso não dizia para o escriba, não, isso aí não é para escrever. Escreva isto assim, assim, assim. Isso aí pode escrever, aquilo não pode, aquilo pode. Foi assim que a Bíblia foi escrita, né? Vamos aclarar as ideias e ver a verdade, tá? Então, quando se diz que Deus está em tudo, é o mesmo que dizer suas partículas estão em tudo. Nas flores, nas roseiras, eu escrevi aqui algumas, né? Falar em tudo, né? Para despertar vocês, que ainda não despertaram para isso. Então, suas partículas estão em tudo. Nas flores, nas roseiras, no capim, no tojo, na cevada, na minhoca, na joaninha, aquele bichinho tão bonitinho, tão pequeno, joaninha, no sapo, na água, no vento, no fogo, no ar, na cigarra, no cão, no camelo, nas pedras, no gato, nos cristais, nas pedras da gávea, na pedra da gávea, na pedra do pão de açúcar, no pico do papagaio, na areia da praia, nas conchas, no ouro, no alumínio, no cobre, no estanho, nas bactérias, nos vírus. Como é que os vírus se produzem? Ele vai ter que utilizar energia de Deus. Que mais? Vamos lá. No coqueiro, no coco. No coqueiro e no coco. Na goiabeira e na goiaba. Na pereira e na pera. Na macieira e na maçã. Na mangueira e na manga. Etc.
A vida é eterna porque Deus é uma luz que não se apaga. Vou repetir. A vida é eterna porque a luz de Deus não se apaga. No entanto, quando dentro de nós apagamos essa luz e nos transformamos em ovoides, espíritos ovoides, ele fica ali dentro do ovoide, ele fica ali dentro desse ovoide em estado latente, como uma semente. A semente só está esperando que alguém pegue aquela semente e coloque na terra para brotar, certo? Ou na água. Ela só está esperando, ela fica em estado latente. Ele também. Então, ele fica ali dentro desse ovoide em estado latente, esperando que o ser desperte para que ele, Deus, possa novamente acompanhá-lo na sua jornada da evolução. Vai parecer que Deus evolui com a vida que ele mesmo criou. Muitos grupos filosóficos dizem que Deus gosta de experienciar. Cada vida que ele cria, cada coisa que ele cria, ele tem a experiência. Porque os seres, na aparência, mas internamente, um pensa de uma maneira, outro pensa de outro, um quer ser isso, outro quer ser aquilo. Deus vive a experiência, porque ele está dentro de nós, né? No ovoide, esses ovoides ficam lá mais ou menos perto do núcleo da Terra, né? Com os trevosos, com os magos negros. E uma médium foi levada lá para ver com outros médios e disseram para ela: coloca a sua mão dentro dele. E ela ficou, acho que é uma coisa parece gelatinosa, o ovoide é maleável, né? Maleável. Ela enfiou a mão e tirou um negócio lá, um outro ovoidezinho pequeno, uma bolinha pequena. E disseram para ela, o mentor lá deles disse: isto é a partícula de Deus que está dentro desse ovoide. Ela fica lá. O mago negro pode pegar esse ovoide e prepará-lo, intuí-lo para colocar dentro de pessoas ou para fazer um ser artificial, e ele vai, né, preparar aquilo tudo. E Deus está ali dentro, mas está quieto. Está lá, esperando. Se esse ser for resgatado para voltar, para prepará-lo e depois para ele voltar a ser um ser humano, Deus fica ali esperando até isso acontecer. E aos pouquinhos vai se manifestando. É como se Deus, né, ali dentro daquele ovoide estivesse morto, né? Mas não está morto, ele está em estado latente, só está aguardando. Aí essa pessoa, depois de ter sido colocada num ventre de uma mulher, agora eu esqueço a palavra, mas é o choque, para receber o choque anímico, para poder construir os outros corpos sutis, o perispírito que ele perdeu, retiram e depois colocam outra vez uma outra mulher, aí já encarnada. Quando coloca ela em ovoide, ela pode ser encarnada ou desencarnada, mas quando sofre essa primeira etapa de refazer o corpo dele, aí esse espírito ovoide já vai para uma mulher aqui, né, em matéria. E aí, né, vai ser uma criança, vai passar aquela fase toda, e Deus está ali, junto. Conforme essa pessoa vai despertando, Deus vai podendo já expandir um pouquinho da sua luz dentro daquele ser humano, ainda criança. Se ele se dedicar
alguma coisa, algum conhecimento espiritual, religioso, Deus vai já, né, se alargar lá dentro dele, a energia dele. Bom, então, senhores que não acreditam em Deus, senhores ateu e ateia, deve ser o feminino, ateu, feminino de ateu é ateia. Quem não sabe o que é ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Eu tive a oportunidade de falar com um ateu, nunca mais quis conversar com ele. Ele bem que olhava assim de longe para conversar comigo. Tchau, tchau. Até o meu regresso. Quero não. Coisa horrível, horrível, horrível. Então eu queria que ele me explicasse por que ele está dizendo que não tem. Como é que a explicação que ele dá, como é que as coisas acontecem. Aqui está, energias. Ele podia pelo menos dizer, bom, eu não sei, né? Mas não, eu não acredito, não acredito e pronto. Só é matéria, a matéria acabou e morreu, acabou tudo. Bom, era assim que ele dizia. Então, senhores ateus, lembra também as pessoas que estão na dúvida, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Lembre que Deus é uma luz que não se apaga e nunca se apagará. É uma luz que existe por si mesmo. E que não se apaga. O universo vai sempre em frente, ele não para de criar. Como pode uma coisa dessa, mas é a verdade, é o que esses cientistas espirituais veem do outro lado da vida. Ok. Eu uma vez vi uma frase, não sei o que não se apaga aí, acho que teve um filme. Naquele momento, isso foi há muitos anos atrás, aí veio, pac, acendeu a lâmpada no cérebro. Quando eu vi aquela frase, o primeiro nome que estava lá que eu já não lembro, eu disse, Deus é uma luz que não se apaga. Pronto, aí, entendido. Aí. E no Bhagavad Gita, quando eu li, foi meu primeiro despertar que eu deixei para lá, fiz a maior besteira. Quando eu li que tinha uma frase lá no Bhagavad Gita, Deus, Krishna, eles chamam de Krishna, mas Krishna era um avatar, não era Deus, né? Eu acho que não era Deus, não era Deus, era um representante, vamos dizer, um representante de Deus. Quando Krishna estava falando lá alguma coisa, acho que para o Arjuna, ele disse, Deus é um átomo. Quando eu li aquela frase, um negócio se movimentou aqui dentro. É como se o negócio fizesse assim, tuque. Eu até fiquei assim, muito espantado, muito até, o que foi? E eu hoje vejo que aquele foi o meu despertar, e sem ter esses conhecimentos que eu tenho hoje. Só que eu joguei pela janela fora, esqueci, deixei para lá, e os anos foram passando, que eu poderia, né, ter até evoluído mais, até para saber mais conhecimento, ou fazer o trabalho, né, trabalho espiritual. Bom, mas deixa para lá, né? São águas passadas e agora vamos em frente. Senhores, tudo de bom, espero que essas informações tenham, as minhas explicações dentro do tema, espero que tenha podido ajudar na evolução, porque se a gente compreende Deus, ajuda na evolução. Claro que a evolução é o amor incondicional. A pessoa só evolui de verdade, embora tudo ajude, mas se você não desenvolve também o amor incondicional, você não evolui. Então você tem que expandir esse amor que você tem dentro aí, porque todos nós temos. Então tem que expandir isso aí, né? Então tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.